Boa tarde, meus amigos. Hoje a gente vai falar aqui tentar fazer uma leitura do porquê que a ação do Banco do Brasil está caindo mais 7% no pregão de hoje. Um pregão que parecia estar tudo indo bem tranquilo, mas do nada, uma despencada aí de 7% na ação do Banco do Brasil. A gente vai comentar um pouquinho dos possíveis fatores, né? Eu não sou nenhum leitor profissional de mercado, mas eu vou tentar fazer uma leitura aqui, pelo menos a minha leitura do que aconteceu. E aí, para tentar, né, dar uma acalmada nos ânimos, que eu sei que muita gente deve estar se perguntando o que aconteceu e deve estar com medo agora, né? Se você já tinha Banco do Brasil na sua carteira ou se você estava estudando ter Banco do Brasil em breve, beleza? E além de fazer essa leitura do porquê que caiu, a gente vai também fazer uma leitura do preço e em que níveis de preço que estamos, historicamente, com base em números, com base em dados e fatos, que eu sempre trago aqui no canal para vocês, beleza? Então, pegando aqui a cotação de hoje, né, de Banco do Brasil, eu sei que você não deve ficar focado em cotação, né, você deve focar no resultado da empresa, mas o que a gente teve no cenário de hoje foi uma queda muito gigantesca, né? Até as 3 horas da tarde ali você estava indo bem no pregão, normal, né? Uma quedinha aqui de 1%, normal. Só que aí, do nada, né? Das 3h20 para frente, 7% de queda, né? 1,30 no preço bruto da ação. Ela estava negociando ali em torno dos 19,60 e fechou o dia nos 18,30. Então, eu pesquisei o que pode ter acontecido, né? Fiquei pesquisando aqui. E umas coisas que a gente pode olhar relacionados com esses temores da lei Magnitsky. A lei Magnitsky que tá saindo em todo esse rebuliço do Trump com o nosso governo brasileiro, principalmente, né, em relação ao Alexandre de Moraes, o grande ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que, devido às tensões, né, do Moraes, em relação ao Moraes ter bloqueado a conta de diversas pessoas no Twitter, também ter bloqueado o próprio Twitter para as pessoas brasileiras, então o Trump ele está nessa perseguição. E aí, com essa taxação do Trump, também tivemos uma indisposição, né, que foi quando começou tudo, a indisposição do Trump em relação ao governo brasileiro e querendo proteger a democracia brasileira. Aí chegou a ameaçar até o Pix, enfim. Tudo isso naquela grande tentativa do Trump de fazer aquele grande reset econômico, do Trump tentar reindustrializar os Estados Unidos. Por quê? O dólar estava ficando muito forte. Eu já expliquei aqui em outros vídeos do canal, mas explicando brevemente, o dólar estava ficando muito forte em relação às outras moedas do mundo. Porque como os Estados Unidos é a máquina de produzir dólares, ele produz dólares e tem que distribuir para as pessoas que querem usar, né? Por exemplo, para as outras pessoas dos outros países. Então, o dólar estava ficando muito forte. E aí fica muito caro das empresas americanas, ou até de fora, produzir dentro dos Estados Unidos. Porque a mão de obra lá é mais qualificada, porque você tem que pagar as pessoas em dólar, e tudo isso fica muito caro para produzir. Então fica muito mais fácil a Apple, por exemplo, abrir uma indústria dentro da China, que eles vão ter que pagar os trabalhadores lá em yuan chinês, e aí como eles têm dólares para pagar, fica muito mais barato. E também a mão de obra chinesa ela é muito mais barata, né? Então tudo isso contribuiu para as empresas começarem a dar fuga dos Estados Unidos para produzirem em outros locais mais baratos. E aí, mesmo sendo uma empresa americana, ela está produzindo em outros países, né, outros territórios, porque fica mais barato para ela, né, financeiramente. E as empresas querem mais lucro, então, enfim, essa foi a questão. Então, em tempos de incerteza e risco, é muito arriscado para os Estados Unidos deixar que suas indústrias estejam em território chinês, em território canadense, em território europeu, em território brasileiro. É muito melhor que as indústrias americanas estejam dentro dos Estados Unidos, que aí é mais fácil para os porta-aviões americanos protegerem as suas indústrias. E também fica mais barato, porque as indústrias deles estarão no próprio território, né? Eles não vão ter que ficar se preocupando se vai chegar alimento, se vai chegar iPhone, se vai chegar tecnologia, se vai chegar avião no território americano, porque as indústrias já estarão lá dentro. Então, o Trump está se preocupando com isso. As empresas americanas pararam de produzir nos Estados Unidos, a indústria americana ficou muito fraca lá dentro do território americano, e eles começaram a mandar as indústrias para fora. Ele quer trazer todo mundo de volta para dentro dos Estados Unidos. Só que para fazer isso, ele tem que enfraquecer o dólar. Enfim, por isso que ele está jogando esse monte de tarifaço nas pessoas. Eu não concordo com isso, sou um libertário. Não concordo com nenhum tipo de tarifa, eu não acho que esse é o caminho para você tentar reindustrializar um país, mas é isso que o Trump está fazendo, né? Não importa se é certo ou errado, é o que ele está fazendo, tentando deixar o dólar mais fraco para trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Enfim, o que isso tem a ver com o Banco do Brasil, Cauê? O que tem a ver é que agora eles colocaram essa lei Magnitsky para tentar fazer uma sanção contra o Moraes. E aí essa ação ela tem um potencial para atingir contas e cartões do ministro no Brasil. Só que, como a gente viu aqui, também tem
alguns temores com relação ao Banco do Brasil. E por que que esse temor caiu sobre o Banco do Brasil? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele recebe pela conta do Banco do Brasil, o salário dele. Então, essa lei Magnitsky, o que ela é? Ela é uma sanção dos Estados Unidos, uma lei que permite que os Estados Unidos imponham sanções a cidadãos estrangeiros. Então, o objetivo é punir as pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala. Então, o que acontece é que, com essa lei, os Estados Unidos vai poder meio que excluir uma pessoa do sistema de pagamento SWIFT. O sistema de pagamento SWIFT é como se fosse o Pix do mundo global. Né? Só não é tão rápido e tão barato como o Pix, mas o SWIFT é como se fosse toda a conta global que existe, né? Transações entre bancos, entre pessoas, de países, né? Entre nações, né? Internacional. Então, com essa lei Magnitsky, eles vão poder colocar lá o nome, por exemplo, do Alexandre de Moraes. E aí, com essa sanção, por exemplo, seria como se fosse uma sanção muito pesada, né? Aqui eles colocam como se fosse uma pena de morte financeira. E aí a pessoa não pode ter cartão de crédito em nenhuma das grandes bandeiras que operam nos Estados Unidos. E aí, como que isso chega perto do Banco do Brasil? E aí, além de todo esse ruído da lei Magnitsky, de que o ministro Alexandre de Moraes ele recebe pelo Banco do Brasil, e aí a gente tem algumas dúvidas sobre como que o compliance vai ficar, né? Porque o Banco do Brasil, por ser um banco e participar do sistema financeiro, além do sistema SWIFT, ele tem que seguir as normas que são exigidas, né? Ele tem que estar de acordo com as leis, é o compliance. Você tem que estar de acordo com as normas exigidas pelo sistema de pagamentos, né? O sistema financeiro global aí. Então, além disso, o Banco Central ele divulgou os números de maio dos bancos. Né? O balanço do Banco do Brasil ele mostrou um lucro de 450 milhões em maio, que foi muito abaixo do esperado, que o mercado esperava aqui 1,7 bi de lucro em abril. A expectativa do mercado agora é que o lucro no segundo trimestre fique entre 3 e 4 bilhões, contra a expectativa anterior de 5 bilhões. Então, levando em conta que o resultado do lucro líquido ajustado do banco no primeiro trimestre ficou em 7,5 bilhões, o mercado está prevendo agora que esse lucro, na verdade, do segundo trimestre vai ficar entre 3 e 4 bilhões, porque em maio eles só lucraram 500 milhões, né? Praticamente aqui. Sendo que em abril o banco tinha lucrado 1,7 bilhões em um único mês. E agora tivemos essa queda, né? Para 450 milhões, segundo o Banco Central. Então eu acho que essas foram algumas dos motivos do porquê o Banco do Brasil caiu. Aqui nesse pico, o motivo principal foi a queda do lucro, né? Que era esperado em torno dos 9, 8,5 bilhões de reais e veio só 7,5, né? Só 7 bilhões de lucro. Então, o mercado já precificou com 27% de queda, aquela cotação do trimestre, né? Em relação ao lucro ter caído tanto no trimestre. E agora, com essa notícia do Banco Central, caiu mais 7%. Então, esses foram os motivos da queda, né? Além de toda essa incerteza internacional. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas numéricas, né? Alguns dados sobre o banco. Esse dividendo de 13% é em relação ao que ele já pagou nos últimos 12 meses. Só que, com essa queda gigantesca do lucro do banco e também da lucratividade do banco, por quê? Tem uma coisa que chama ROI, né? Que é o retorno sobre o patrimônio, que é uma das métricas mais importantes quando você olha para banco. Porque o banco, quanto maior o patrimônio dele, mais ele consegue lucrar, né? O banco, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele consegue emprestar para as pessoas. É assim que o banco ganha dinheiro. Então, quanto maior o patrimônio dele, mais ele consegue emprestar dinheiro, certo? E quanto maior o ROI, ou seja, quanto maior o retorno sobre esse patrimônio, mais efetivo o banco pode ser. Então, as duas melhores métricas para você olhar para banco é o ROI e o patrimônio. Só que você não pode esperar que você vai receber 13% de dividend yield em cima de Banco do Brasil comprando nos momentos de hoje. Por quê? Esse dividend yield é em relação aos últimos 12 meses. Como o lucro do Banco do Brasil está caindo, o seu dividendo quando você comprar a ação também vai ser menor. Então você não pode esperar que você vai comprar e vai ter 13% de dividendo sobre o banco. Uma outra coisa legal que a gente pode olhar é o PVP, né? Que é o preço que você está pagando para cada real de patrimônio do banco. A média do banco ficou em 96 centavos, ou seja, você paga para cada R$ 1 de patrimônio, na média você pagava 96 centavos por cada R$ 1 por cada R$ 1 de patrimônio do banco. Só que agora o que a gente tem é um patrimônio de 58, 0,58. Ou seja, a gente está pagando 58 centavos para cada R$ 1 de patrimônio que o banco tem. Ou seja, né, se você olhar historicamente, só a métrica bruta já seria um desconto, né, que você estaria enxergando. Mas, se você olhar historicamente, o banco nunca chegou abaixo disso, né? Pelo menos não aqui nas medidas históricas. Provavelmente algum dia ou outro ali já chegou abaixo desse valor patrimonial, desse desconto. Então,
mas se você olhar historicamente, estaria perto de um fundo, né? Afinal, se o banco cair muito abaixo desse valor patrimonial dele, ele poderia facilmente ser comprado por outro banco, né? Pelo Banco Itaú, por exemplo. Mas por que está sendo negociado tão abaixo o valor patrimonial, Cauê? Quer dizer que tá full de graça, totalmente de graça? Não, não é bem assim. Por quê? Como eu disse para vocês, né? Hoje em dia a gente está com uma taxa Selic de 15%. Ou seja, se você deixar seu dinheiro parado na renda fixa, você receberia quase em torno de 15% sem risco, porque você estaria emprestando para o governo. 15% por ano de juros sobre o seu dinheiro. Só que, com o ROI do Banco do Brasil caindo tanto quanto ele está caindo, você teria quase como uma destruição de patrimônio. Por quê? Se você conseguiria 15% na renda fixa, não compensaria você manter o Banco do Brasil vivo, se ele te entregar um retorno menor do que 15%. Cauê, quanto que está o ROI do Banco do Brasil atualmente? Está em 13%. Então, por isso que o banco está sendo negociado com tanto desconto. O retorno sobre o patrimônio dele está muito abaixo em relação ao que está a nossa Selic. Ele está aqui em 13% atualmente. Você vê que ele já chegou em 19, 16. Na média, ele ficava em 16. Só que agora a gente está num período muito turbulento do banco. Mesmo assim, ainda estamos em um período lucrativo, né? Não é como se o banco estivesse tendo prejuízo. Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês. O Banco do Brasil está caindo por diversas turbulências, mas se você é um investidor que está olhando para o longo prazo, parece que se desenha um cenário de desconto, porque o Banco do Brasil nunca esteve negociado abaixo desse 0,58%, né, sobre o patrimônio. Ele nunca teve abaixo de um patrimônio de 0,58%. Mas também, se você é um investidor novato que não aguenta a volatilidade, saiba que o Banco do Brasil já teve quedas piores, né? Se você for olhar aqui no histórico, já tiveram quedas piores, ó. A mesma história, se você pega aqui 26% de queda, 24% de queda, 15% de queda. Então, assim, o Banco do Brasil, apesar de ser uma ação milenar na bolsa, né? Não milenar, desculpa, centenária na bolsa, 200 anos de história, um dos CNPJs mais antigos da bolsa de valores, não é uma ação tão simples para você que não lida bem com a volatilidade. Tomem cuidado, estudem e bons investimentos para vocês, meus queridos. Espero que eu tenha conseguido trazer alguma elucidação para vocês sobre o porquê de Banco do Brasil tá caindo tanto. Valeu? Um abraço, até o próximo. Valeu.